pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma aula aqui no Trilha da Aprendizagem. Uma aula muito especial de um tema que eu gosto demais, sobre habilidades do amanhã. Habilidades, a gente pode falar habilidades do amanhã, habilidades do futuro, mas a gente pode definir melhor como habilidade do amanhã. E hoje no nosso bate-papo quero trazer uma informação, um conhecimento, um insight legal aí para a sua carreira e para o seu desenvolvimento, algo que você ainda não está antenado, mas é uma notícia que é muito importante você ter esse entendimento, porque é algo que vai mudar drasticamente o seu dia a dia, o seu futuro no mercado de trabalho, a sua profissão, e tudo isso vai ser alterado. Então é muito importante a gente, desde já, identificar as habilidades do futuro, desde já identificar as habilidades do amanhã, daquilo que está de um futuro bem próximo de cada um de nós. Então é muito importante identificarmos isso e já pensarmos isso. Porque se a gente parar para pensar, nós construímos o futuro. Deixa eu esclarecer para você. Muito daquilo que a gente faz hoje, das nossas atitudes, das nossas rotinas, dos processos que aprendemos, das coisas que lidamos, a gente vai, isso somado em dias, em semanas, em meses, vai resultar em um próximo ano. E, sem dúvida, 2020 foi um ano que 2019, final de 2019, início de 2020, foi um ano que acelerou diversos processos na pandemia. A pandemia acelerou diversos processos. Processos esses que já estavam em andamento, muito deles, né, o avançar das tecnologias, estudos, pesquisas, algumas tendências que estavam já no mercado, e com a pandemia acelerou muito, e a gente foi inserido, de fato, imerso no mundo digital, totalmente digital. Ou seja, as pessoas começaram a estudar de forma digital, a gente começou a fazer compra com mais intensidade de forma digital, seja pelo WhatsApp, seja pedindo comida pelo iFood, seja entrando em contato com alguma loja para fazer entrega de qualquer outra coisa. Nós mergulhamos totalmente para esse mundo digital, totalmente. E com essa imersão e com essa aceleração que vivemos em um curto período de tempo, isso de certa forma contribuiu com os processos que já estavam em andamento, os processos de digitalização, inteligência artificial, big data, os grandes dados, as grandes informações, realidade aumentada, e tudo isso que já estava em andamento, isso foi intensificado. Alguns estudiosos, alguns especialistas vão dizer que o que a pandemia fez, os processos que foram acelerados na pandemia, foram cerca de 5 anos em que aquilo foi acelerado, a forma com que os processos foram acelerados na pandemia. E isso muda muita coisa, e principalmente muda o nosso dia a dia no mercado de trabalho. Porque não adianta pensar que isso não vai nos atingir. Você quer ver um exemplo? Aqui em Campos, bem recente isso, algumas agências de banco deixaram de funcionar porque iria migrar para o digital. Então, não tinha mais a necessidade de ter um gerente, não ia ter necessidade de ter aquelas pessoas ali atendendo e tal, porque iria migrar o banco ia migrar para uma parte digital, né? Tudo faria pelo aplicativo, relacionamento com conversar com o gerente, tratar algumas questões
todas foram pro digital e só ficou aquele terminal lá para retirar dinheiro e tal. Isso a gente observa o quanto que as coisas mudaram. E esse processo não vai voltar atrás mais. É algo que a gente não vai... algo que os processos, as indústrias, não vai voltar mais atrás. É algo que vai ser cada vez mais crescente. Então pensa comigo, se cerca de 2 anos, vamos botar aí de pandemia já, acelerou diversos processos, imagina agora, com mais informação, com muitos processos que foram acelerados, imagina isso aqui daqui a 3 anos. O quanto de coisa que vai mudar. E se você não se preparar para isso, se você não se preparar para essa grande mudança, o nosso emprego, a nossa carreira tem um sério risco, um risco muito grande de sermos substituídos. Na história da Revolução Industrial, foi muito comum isso. Antigamente, o processo de produção era a partir de artesãos, manufatura, fazendo ali em casa, passando de pai para filho, as profissões, demorando um pouco mais, muito mais, né, comparado às indústrias, o processo de produção, o processo ali de depois também essa distribuição, era um processo muito mais demorado. Já com a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, não somente com máquinas a vapor, mas a evolução dessas máquinas, isso acelerou demais a produção. Algo que os artesãos faziam em meses para entregar, semanas, agora já em dias já estavam fazendo. E de uma escala muito maior. Então, numa linha de produção, várias pessoas ali trabalhando, atuando e fazendo com que a produção acelerasse de forma gigantesca. E com isso mudou totalmente, não somente o mercado de trabalho, não somente o dia a dia do artesão, mas mudou socialmente, mudou a estrutura familiar, mudou tudo, tudo. E a gente está entrando agora e já há passos para essa 4ª revolução industrial. Essa revolução de automação, essa revolução de inteligência artificial, essa revolução de Big Data, essa revolução de automatização. E se a gente não estiver preparado, a gente vai perder muito. E tem um conceito, e é claro, né, que a gente pode perceber no dia a dia o quanto que as coisas têm mudado. E o quanto que o nosso dia a dia tem sido cada vez mais ansioso. Porque a gente quer acelerar diversos processos na nossa vida, aquele senso de urgência muito grande, e o mundo acaba se tornando muito mais ansioso, muito mais preocupado com os processos, com as urgências, com os prazos, e o quanto que isso afeta diretamente a saúde do trabalhador, a saúde mental, a nossa saúde, o quanto que isso nos afeta, mas é uma realidade. O mundo que está cada vez mais ansioso, preocupado com a urgência, com os prazos. E uma outra coisa que a gente percebe nesse mundo, que agora ele não é linear, ou seja, ele não segue muito bem assim aqueles planos que tinham a longo prazo de 10, 20 anos, agora não mais. Agora até mesmo as empresas e a gente quanto profissional também, a gente precisa fazer os nossos planos de carreira com curtos períodos de tempo. Ou seja, aquele plano de 10, 15 anos, a gente pode sim fazer esses planos de 10, 15 anos, mas fracioná-los para cada período, a gente rever os planos, rever os projetos. Poxa, eu fiz um projeto de 5 anos. Quando completar 2, eu vou ver se tá nisso mesmo, se tá nesse foco mesmo, se eu vou seguir nesse foco, se eu vou rever o meu planejamento. Então é esse mundo não linear mais, não tão previsível como era antes. E um exemplo disso é como, de fato, a pandemia, algo que todos estavam com uma certa expectativa, no próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e de repente o mundo
ficou de cabeça para baixo. Uma outra coisa é um mundo cada vez mais complexo, né? A gente fica a entender as relações, entender as mudanças, as transições, é cada vez mais complexo compreender isso. E muitas vezes isso torna incompreensível, de fato. A gente fala que assim, gente, o mundo está mudando muito rápido. Uma coisa que era antes, agora não é mais, agora já é outra coisa. Uma demanda que era agora já as pessoas já estão procurando outra coisa, as empresas estão pedindo outra coisa. Eu lembro que um tempo que antigamente pedia, não, você tem que saber o básico de informática, você tem que saber pelo menos mexer no pacote Office ali, Word, Excel, essas coisas, você está feito. Aí de repente só foi crescendo, né? Não, você tem que mexer assim no Excel, no Word, tem que mexer no computador, mas agora você precisa dominar uma língua, o inglês. Aí as pessoas começaram a fazer inglês e tal. E hoje os requisitos só têm aumentado cada vez mais. E os pedidos são cada vez mais sendo feitos, os requisitos têm aumentado cada vez mais. E muitas vezes a gente traz uma certa dificuldade de entender esses processos e a gente fica meio perdido, fica incompreensível. Esse mundo também é cada vez frágil. Basta o Facebook ficar quase um dia, foi quase um dia a última vez que o Facebook ficou fora, que o Instagram ficou fora, que deu quase um bug aí mundial nas empresas, o impacto desse sistema fora, como que impactou as vendas, impactou o faturamento de empresas, impactou diversas coisas. Então, ainda que nesse tempo a gente tem diversas informações, estudos avançados, tecnologia de ponta, ainda a gente se torna frágil diante de pequenos imprevistos e grandes imprevistos que podem acontecer. Então, esse mundo é o que nós estamos inseridos. E uma coisa importante que a gente precisa compreender é que as coisas mudaram. O mundo mudou. Eu não sei se você lembra, mas antigamente, para assistir um filme, a gente tinha que ir na locadora, pegar videocassete, alugar um filme, demorava bastante, né? Que tinha nos cinemas, passava aquela estreia nos cinemas, depois de alguns meses ia para a locadora, aí ficava aquela disputa para você alugar aquele filme que você gostaria de assistir ali, aquele lançamento, era uma disputa, nunca tava na locadora, eu mesmo alugava lá em casa, lá, às vezes ia lá, meu papai, mamãe, né? A gente ia alugar filme e era sempre isso, né? Os melhores filmes já estavam todos alugados. A gente tinha que alugar na sexta para entregar na segunda, que era mais barato, assim, alugava um monte de filme. As coisas mudaram. Antigamente a gente utilizava com mais frequência, né, o táxi e olhava lá tal, o taxímetro e pegava o táxi e achava mó e tal. Mas hoje a gente já vê algumas coisas que foram transformando ao longo do tempo, né? Hoje a gente não aluga mais filme, mas tem a Netflix, um app que a gente acessa ou navegador ou pelo celular, e a gente consegue assistir diversos filmes, lançamentos e tal. Não só Netflix, Disney Plus e tantas outras plataformas de streaming. Mesma coisa também a questão do táxi, agora Uber 99 e tantas outras coisas, mostrando pra gente que o mundo de fato mudou. Mostrando pra gente que as coisas agora mudaram totalmente. Hoje, eu lembro a primeira vez que eu peguei o Uber, foi até engraçado, né? Eu tava com a minha namorada da época, que hoje que é minha esposa, minha cunhada, e a gente tava se preparando para ir pro shopping, né? E aí foi a primeira vez que eu peguei o Uber, né? Eu tava ouvindo sobre o Uber, o pessoal falava, tal, pega um Uber, pega um Uber. E tava naquela época ainda de cupom de desconto, né? De indicação. E eu lembro que a gente fez um trajeto longo e foi tipo assim, foi
Foi tipo assim, muito barato mesmo, muito barato. Não sei se 3 e pouco, 4 e pouquinho, foi muito barato mesmo. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, caraca, bicho, olha só, muito barato, viagem muito barato, um preço totalmente acessível. E eu fiquei assim, impressionado com aquilo. Então, isso alguns anos atrás e hoje a gente não sabe mais o que é viver sem o Uber, né? De andar com Uber ou 99 ou fazer qualquer outra coisa. E tantos outros aplicativos que mudaram o negócio e mudaram e têm transformado também o nosso dia a dia, 99 e tantos outros. E isso, todo esse contexto que eu quero apresentar para vocês é realmente mostrar o quanto que o mundo mudou e o quanto que ele tem mudado constantemente. E se a gente não se atentar para essas mudanças, a gente vai ficar pro lado de fora. Olha só, no relatório anual do Relatório Mundial de Trabalho, que é uma organização mundial de trabalho, eles todos os anos têm uma reunião. Esse ano, em 2022, vai ser em Davos, sempre, geralmente é lá mesmo, né, em Davos, que reúne toda a liderança mundial, todos os presidentes, todas as grandes corporações, e ali eles começam a pensar e analisar o futuro do mercado de trabalho, sobre as profissões, sobre os avanços, sobre os processos, sobre as transições, sobre as futuras tendências. E no último relatório de 2020 trouxe uma informação lá, principalmente sobre os trabalhos que estavam em alta, que estavam em uma crescente, e alguns trabalhos que estavam em uma decrescente. Estava falando que até 2025, 85 milhões de trabalho irão desaparecer. É um dado que a gente fica assim, cara, que isso, 85 milhões de trabalhos vão sumir? Como assim? Como eu falei, a gente está num processo de muita digitalização, automação, inteligência artificial, big data, muito desenvolvimento, muita programação, muitos apps, muita coisa acontecendo, e trabalhos que são repetitivos, trabalhos que não têm grandes mudanças assim, não há muito questão muitas vezes de algo mais crítico, de um pensamento mais crítico, de algo mais analítico. Isso facilmente é substituído por robôs. Tem até uma frase que eu estava ouvindo, se preparando um pouco para essa live, estava ouvindo do Murilo Gun, ele falando assim, cara, se o seu trabalho, se você trabalha como robô, facilmente você será substituído por um robô. Então, é realmente ter esse pensamento. Muitos dos trabalhos que ainda a gente está vendo hoje serão facilmente substituídos. Facilmente substituídos. Imagina só, uma pessoa que antigamente era, ou ainda hoje é uma telefonista, e só passa determinadas informações, não tem nenhuma outra mudança e tal, só passando informações mesmo. A pessoa liga para uma central e passa informações, liga para uma central e passa para informações. Hoje a gente já vê até mesmo inteligências artificiais e algumas secretárias eletrônicas que já passam essa informação. Você clica ali, está com dúvida, quando a gente liga para operadores de telefone, é muito difícil você falar com a atendente. Você tem que ficar quase 5 minutos ali, passa diversas opções. Se você quer recarga, quer cancelar o plano, você quer estar com dúvida em alguma coisa, tem várias opções até chegar ao atendente. Ou seja, coisas que eram extremamente repetitivas, coisas que muitas vezes as pessoas falavam quase que um robô, um trabalho de um robô, facilmente será substituído. Mas, por outro lado, até 2025, 97 milhões de trabalhos também surgirão ou serão modificados, adaptados. Que seriam o quê? Essa transição de automação, essa transição do manual ali, do repetitivo
automático, robotizado. Então, esses trabalhos serão adequados para essa nova realidade. Então, com isso, exige do trabalhador, exige do profissional essa transição e essa também, vamos dizer assim, esse upgrade de novas skills, de novas habilidades. Esse upskills, né, que vai falar, né, sobre essas transformações, adquirir novas habilidades. Coisas que a gente fazia um tempo atrás, e o pessoal fala muito isso, né? Datilografia, hoje digitação, hoje redação, hoje escrita, copywriting, o pessoal fala. Então, é uma mudança muito grande e que a gente precisa se preparar. E quais são as habilidades do amanhã? E o jornal, né, o resumo dessa Mundial do Trabalho, listou algumas top 15, né? Depois eu vou colocar aí quem quiser e principalmente para quem fez a inscrição para participar da nossa Masterclass, eu vou estar colocando e vou estar enviando esse relatório para vocês darem uma olhada. Ele está todo em inglês, infelizmente ele está todo em inglês, mas dá para traduzir e colocar lá que vai dar para entender. Então ele vai trazendo os tops 15, as melhores habilidades que esse profissional desse amanhã, desse futuro precisa ter. A primeira delas é soluções de problemas. Ainda que a gente está falando ainda que com inteligência artificial, automatização, com robotização, ainda que tenha tudo isso, o robô ele não vai ter uma certa empatia, um grau de empatia, ou vai conseguir identificar determinados problemas que precisam de algo a mais, né? De um pensamento mais crítico, mais analítico ali para entender aquela situação. Então, as soluções de problemas é algo que, de fato, as empresas têm buscado nos dias de hoje dos seus colaboradores. Porque uma coisa é certa, se tem um problema, você precisa levar uma solução. E uma definição clara mesmo de que as suas habilidades e a empresa espera de você que você resolva os problemas que chegam até você. Por exemplo, um cliente, seja algo relacionado a uma venda, seja algo relacionado a alguma manutenção, o seu supervisor, o seu coordenador, alguém vai chegar até você e falar assim, olha, a gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver. Se você consegue, você dá conta, você consegue trazer uma solução para isso. Isso que as pessoas procuram. E aquelas pessoas que, na verdade, aquele profissional que mais resolve problemas e problemas com que mais pessoas têm, esse é o profissional mais procurado no mercado. Porque ele atende problemas, ele resolve problemas específicos que ninguém tem soluções e ele consegue resolver. Então, solução de problemas é fundamental. A gente adquirir essas habilidades. Tem até uma técnica que vai falando sobre a questão dos porquês, né? De você tentar identificar a raiz daquele problema. Que às vezes a gente pode estar tratando uma consequência quando na verdade o problema é uma outra coisa. Então é sempre se questionar na situação em si. Se é algum problema de reparo, se é algum problema ao atendimento ao cliente, qualquer algo do gênero, é realmente se perguntar por que esse problema está acontecendo. Por que as pessoas têm reclamado do serviço do atendimento ao cliente? Aí vai trazendo mais para baixo. Mas por que no horário tal, do horário tal, só na parte da manhã as pessoas têm questionado, têm realmente reclamado que têm sido mais atendidas. Mas por que tem acontecido isso? Você vai trazendo, fazendo as perguntas até achar o problema raiz. Então, solução de problemas é fundamental. Uma outra habilidade é a criatividade. Eu acredito que a criatividade é algo que é uma das habilidades que sempre
vai estar presente aí nessa lista do mundial, né? Essa lista dessa organização, né, mundial do trabalho, e sempre será requisitado no mercado de trabalho, né? É realmente aquele pensar fora da caixa, trazer outras soluções, sair ali do padrão e pensar algo diferente, e trazer algo criativo para o mercado, trazer algo criativo para a sua carreira. E desenvolver a criatividade é muito importante. Tem até algumas dicas, né? Você desenvolver o hábito da leitura, é você fazer coisas diferentes que você gosta, é você ter um momento chamado ócio criativo, aquele momento de que você está relaxando e de repente vem uma ideia legal, é você ter um bloco de notas para você anotar suas ideias interessantes, desenvolver e estimular essa criatividade dia após dia, porque isso é muito, muito, muito requisitada mesmo. Uma outra habilidade do amanhã é a liderança. Quanto que a gente vive muito uma crise de liderança. Isso nas empresas, nas organizações, em instituições. A gente vê uma crise de liderança muito, muito grande. Uma falta, muitas vezes, de planejamento, uma falta de visão, de um objetivo comum, uma causa comum. Então, a liderança é algo que é fundamental, principalmente na carreira e principalmente também no mercado de trabalho, né? Porque um profissional que tem essa habilidade da liderança, de conseguir mobilizar as pessoas, de influenciar as pessoas para cumprir um objetivo comum, para desempenhar as tarefas, para incentivar, motivar essas pessoas, e isso a empresa só tem a ganhar, o grupo só tem a ganhar, e aquela pessoa também só tem a ganhar, porque ela vai ser reconhecida por essa habilidade, ela vai estar fazendo a diferença por conta da sua liderança. E a gente percebe aqueles que fizeram... Voltou. Aqueles que fizeram história nos processos da nossa humanidade, fizeram histórias na sociedade, foram pessoas que realmente que esse espírito de liderança, esse senso de propósito muito grande e que fizeram diferença. Uma outra habilidade também muito requisitada é a negociação. Tem um livro muito legal de um ex-agente da FBI que ele fala muito sobre isso, né? O título do livro é Negocie como sua vida dependesse disso. E ele apresenta algumas dicas, né, de negociação, sendo um negociador, um aposentado da FBI, e ele conta a sua experiência, né, de momentos em que ali com o refém, o sequestrador, tendo que intermediar ali aquela conversa, aquele momento de tensão muito grande, né, de ambas as partes, tanto para pro resgate, tanto para o sequestrador e tanto para ele também, né, de controlar ali sua emoção, de ter técnica para conseguir negociar e para que a vítima pudesse ser libertada e tudo ser resolvido da melhor forma, né? Então a negociação é muito importante porque a gente negocia a todo instante, né? O nosso ato de conversar, o nosso ato de se comunicar, o nosso ato de muitas vezes na compra de determinada coisa ou até mesmo de combinar algum objetivo, de resolver algum conflito, algum problema, tem a negociação, e a negociação é muito presente, né? Nas relações humanas é fundamental ter essa empatia, ter essa conexão, buscar essa conversa ali de ver o que é melhor para um lado, ver o melhor para o outro e buscar um meio termo. Então é uma habilidade também que é muito procurada. E tem diversas outras habilidades, né? Não dá pra gente ficar aqui horas falando sobre isso. E anunciar a vocês que a gente vai ter uma imersão, se você se interessou por esse assunto, se você chamou atenção a habilidades do amanhã.
A gente vai ter uma imersão específica, uma imersão de 2 horas e meia, 3 horas, assim, que a gente vai detalhar cada item aqui que a gente falou, sobre essas mudanças, sobre esse mundo, as mudanças que têm acontecido e como se preparar para essas mudanças e como desenvolver essas habilidades do amanhã. Se você deseja, faça já a sua inscrição no link da bio e a gente vai estar passando as datas, passando todas as informações necessárias para você estar participando da nossa imersão. Será numa segunda-feira, das 19 horas até as 21h30, um bate-papo legal, bem interativo, num valor bem que cabe no seu bolso, de R$19,90. Então, participe já da nossa imersão Habilidades do Amanhã, e grande abraço, e coloque aí na sua agenda e participe conosco. Um grande abraço, pessoal.